Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver o capítulo 6, que é o capítulo referente ao reinado de Salomão. Semana passada vimos a respeito de Davi, o seu trono, a sua aliança com Deus, e hoje vamos para Salomão. Mas antes de mais nada, vamos consagrar esse tempo ao Senhor, amém? Senhor Jesus, nós queremos nessa hora colocar o nosso coração totalmente à tua disposição. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, ilumina as nossas mentes com o teu Santo Espírito, para que possamos aprender da tua palavra e colocá-la em prática, porque sabemos que isso agrada ao Senhor e glorifica o teu santo nome. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre este rei. Ele é um rei polêmico, vamos dizer assim, porque vemos alguns acertos, mas coisas bem complicadas de se esperar de um homem de Deus, né? Então, nós vemos que boa parte ali do que se conta a respeito de Salomão está no livro de Reis, né? E no passado, o livro de Reis era um só, mas como com a tradução para a Septuaginta, né? A tradução do Antigo Testamento para o grego, nós tivemos ali um rolo muito grande, certo? Livros muito grandes, então foi preferido dividir em duas partes, né? E então eles foram feitos dessa forma e assim nós conhecemos hoje o livro de Primeira e Segunda Reis, né? Bom, quem que escreveu este livro? Não se sabe. Mais uma vez, é um autor que não se identifica no livro, mas que a tradição oral judaica atribui a Jeremias, porque é alguém que teria que ter conhecimento a respeito de todos os reis que passaram, certo? E ter uma ideia muito próxima desses reis de Israel, né? E de Judá. Então, alguém de conhecimento, com conhecimento de causa, né? Então, se percebe que provavelmente tenha sido Jeremias. Bom, nós vamos ver que o reinado de Salomão, ele se inicia já com um problema, certo? Salomão era filho de Davi com Batseba, certo? Como já aconteceu no passado e esse costume de se casar com mais de uma mulher sempre gerou alguns problemas, né? Nós vemos, por exemplo, que quando Jacó casa com Lia e com Raquel, e mesmo tendo a preferência por Raquel, acaba que os filhos ali, os primogênitos, não são filhos de Raquel, mas como ele amava Raquel, ele tem como um primogênito José, né? Nós vemos a preferência que Jacó tinha por José por ser justamente filho da sua amada. E assim aconteceu aqui, né? Davi teve muitas esposas e concubinas, mas ele teve essa preferência por Batseba, então o filho dela que na concepção de Davi deveria dar sequência ao trono, embora não fosse o mais velho e na linha sucessória não seria de direito de Salomão, né? E quem estava nessa linha sucessória que deveria assumir o trono quando Davi falecesse seria Adonias, certo? E aí nós temos aí um problema. Por que Salomão, então? Né? E nós vemos que, como essa foi a preferência e Davi realmente impõe isso, Adonias meio que perdeu ali a sua possibilidade diante do povo de arcar, né, de levar adiante
a ideia dele ser esse sucessor. E nós vemos que, então, Natã, que era o profeta ali na época, que acompanhava a família de Davi, junto com Batseba, né? Eles tramam ali, dão um jeitinho de legitimar Salomão como esse sucessor. Então eles fazem a unção do rei, preparam uma festa, tudo isso já para deixar claro que seria Salomão antes mesmo de Davi falecer, certo? E aí acontece que em 1 Reis 2, nós vamos dar uma olhadinha ali, porque tem algumas coisas interessantes a respeito desse texto que me chamou a atenção. 1 Reis 2, 17. Se vocês puderem acompanhar comigo. Eu gostaria de ler ali com vocês, na verdade, o versículo 15, tá? Nós não temos muito tempo para imergir na palavra do Senhor, mas nós vamos pegar algumas partes principais. Então, Adonias, ele vai até Batseba e conversa com ela, né? E no 15, ele diz assim: bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Aqui há uma aparente negociação de paz, né? É como se Adonias estivesse dizendo: eu estou entendendo que, embora eu deveria assumir esse trono, o Senhor, e aqui é Senhor em caixa alta, ou seja, é o nome Yahvé mesmo, né? O nome de Deus, foi o Senhor que decidiu que seria Salomão. Então parece que Adonias está se rendendo aqui. Mas aí ele faz uma proposta, que ele tivesse por mulher, recebesse por esposa ali Abisag, a sunamita. E aí Batseba aceita e vai diante de Salomão e faz essa proposta. Essa mulher, a Abisag, ela era uma das esposas de Davi. Então, quando o próximo rei assumia o reinado, né, ele ficaria com todas as mulheres do rei anterior. Então, é mais um problema a respeito desse casamento múltiplo, né? Então, principalmente as mais jovens, né, as mulheres e concubinas e tal, passava-se adiante também para o próximo rei. Então, mais uma prática esquisita, né? Mas, nesse caso, Salomão, ele pesca a maldade no ar ali. Então, dá para perceber, assim, que Adonias tinha segundas intenções. Eu fico com essa mulher que era de Davi, né? Para mim. E provavelmente mais tarde ele ia reivindicar o trono, fazer algum tipo de rebelião e usar o fato de que, já que eu fiquei com uma das mulheres de Davi, então eu tenho direitos a assumir aí, né? E ele não permite e, inclusive, manda matar Adonias, né? Então, esse é o início do reinado de Salomão, começa desse jeito. Ali a apostila vai trazer ali mais alguns detalhes, depois vocês leem, tá? Não tem necessidade de ir a fundo aqui, porque eu quero trazer mais algumas informações que não estão aqui na apostila para vocês, tá? Alguns detalhes um pouco mais específicos. Então, começa assim o reinado, né? E então, Salomão, ele acaba cometendo ali os seus erros. Nós sabemos que a fraqueza de Salomão foi justamente a questão das muitas mulheres, né?
Salomão, ele fez muitos acordos justamente para manter a paz com ali os inimigos. Ao invés de guerrear, ele casava com a princesa do país, né? Alguém ali, uma mulher importante, para que justamente fosse feito um acordo diplomático. E nisso ele acabou casando com mulheres de povos que Deus dizia que não se deveria misturar com eles. E deu no que deu, certo? Nós sabemos, todo mundo sabe, né? Vocês sabem que Salomão ele faz um pedido ao Senhor quando Deus lhe concede um pedido em sonho, né? Se o que ele queria, e Salomão pede a sabedoria. E Deus concede, e Deus se agrada desse pedido e concede a ele. Salomão realmente foi muito sábio e temos aí Provérbios, Eclesiastes, né, para demonstrar essa sabedoria. Mas, como todo ser humano, ele teve várias fraquezas e essa foi uma fraqueza que levou ele a praticamente uma apostasia, né? Ao abandono da sua fé mesmo em Deus. Então, foi bem complicado. A gente já vai chegar lá e compreender um pouco melhor a respeito disso, certo? Então, nós temos assim, em Salomão, o ápice do reinado de Israel até vir o Messias. Então, vamos ver se vocês lembram aí, né? Nós temos, já falamos várias vezes aqui, a nossa aliança com Abraão. E na aliança com Abraão, Deus diz que as nações da terra seriam benditas através da descendência de Abraão, certo? Então, nós sabemos que essa é uma promessa que tem a sua finalização no Messias, então nós sabemos que o descendente de Abraão que viria e abençoaria todas as famílias da terra, todas as nações, seria Jesus, né? Mas nós temos um cumprimento físico anterior, certo? E claro, parcial, mas que nesse momento agora com Salomão é o ápice desse cumprimento literal, digamos assim, dessa passagem, dessa promessa que Deus faz a Abraão. Por quê? Nós temos aí, Davi conquistou boa parte do território que faltava conquistar, certo? E então eles acabam, desculpe, Salomão, ele acaba tendo essa ideia assim de dar continuidade a isso, e por ele ser muito sábio, acontece essa questão assim das nações todas visualizarem o reino de Israel. Nós já comentamos numa das aulas passadas que Israel estava num local estratégico, era o centro do mundo antigo. Então, onde você quisesse ir ali, passando de um continente para o outro, você obrigatoriamente precisaria passar por Israel, né? O mundo antigo, porque não está incluída aqui o continente americano, né? Mas do que se conhecia nessa região oriental, justamente Israel ficava numa posição estratégica. Isso, claro, Deus escolheu para que Israel fosse essa luz para as nações, certo? Para que ela chamasse atenção. E nessa época de Salomão é quando Israel mais chama atenção. Então, por causa da sua sabedoria, vários reis e outros povos, inclusive a rainha de Sabá, né? Nós vemos que ela vem para conhecer a sabedoria de Salomão. E ele faz muitos acordos comerciais e muitas coisas assim. E esse território que já estava unificado, que as tribos estavam unificadas, já com Davi, agora parece que se estabelece mais paz entre essas tribos agora com Salomão. Então, seria o ápice, né? E nós temos, então, a construção do templo,
que aí sim agora chama-se muita atenção para essa região específica, né, de Israel. Então, o templo era algo suntuoso, diferente, grande, luxuoso, que chamava a atenção. Essa questão da centralização em Israel justamente é esse cumprimento da promessa, né? É claro que ela vai ser só totalmente cumprida com Jesus, né? Ela é uma promessa basicamente messiânica, mas na questão física é nesse momento que Israel tem ali o seu ápice. Depois de Salomão, declínio, ladeira abaixo, né? E essa questão de atrair as nações é bem interessante, porque no Antigo Testamento o objetivo é que Israel atraísse os povos para si, as nações para si. Só que chega no Novo Testamento, já muda tudo, né? Aí Deus, o que ele diz? Né? Jesus diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Então agora, ao invés das nações virem para Israel e virem para o templo, agora o templo que somos nós, né? A igreja, vai às nações. Então é diferente. Antes as nações viriam ao templo. No Novo Testamento, o templo, nós, templos do Espírito Santo, é que vamos às nações, certo? E aí, essa questão, né, de chamar a atenção para Israel na vida de Salomão, ela saiu meio que pela culatra, né? Porque justamente ele começou a fazer acordos demais com outras nações, ao invés de ser luz para as nações, Salomão permitiu que Israel se misturasse com outras nações. Então, ele não conseguiu fazer esse limite ali entre você ser o influenciador de outras nações e de ser influenciado por elas. Então, nós tivemos aí esse problema, que foi justamente por essa questão dele casar com muitas mulheres de outros povos, né? 1 Reis 11, vamos dar uma olhadinha ali? 1 Reis 11 vai falar sobre a idolatria de Salomão. Então, vamos ler lá alguns versículos que diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Então, o próprio Deus aqui, ele já avisa isso antes, né? Lá no Pentateuco, nós já vimos os avisos de Deus a respeito disso, para que não se misturassem com mulheres estrangeiras, justamente porque Deus saberia que elas viriam a perverter os corações. E Deus, sabendo de tudo isso, ele que faz essa proibição, né? É sempre para o nosso bem. As regras de Deus é para o nosso bem, porque ele sabe até onde nós conseguimos ir, né? E Salomão, ele justamente cai nisso. Ele acaba realmente pervertendo seu coração. Bom, existiram algumas mulheres no passado e algumas histórias de personagens bíblicos que eles se envolveram com mulheres realmente estrangeiras, mas a situação era diferente. Por exemplo, Moisés casa com uma estrangeira, mas no caso desta mulher, essa mulher se converte ao Deus de Moisés. Então, ela se submete justamente a religião de Moisés, né? Então, ela abandona as suas práticas anteriores e se volta para aquilo que Moisés acreditava. Assim como, por exemplo, Boaz com Ruth, né? Ruth era moabita, nós já vimos bem a história,
vimos falar bastante sobre isso. Mas ela também, ela decidiu seguir o Deus de Noemi, né? Ela fala, o meu Deus será o teu Deus. E ela abandona completamente os falsos deuses e segue fielmente ali o Deus de Israel. Então, são situações diferentes, certo? Nesse caso aqui, não. Salomão, ele, por causa desses acordos diplomáticos aí, ele vai se casando com um monte de gente, certo? E aí, sem realmente sondar o coração dessas pessoas, né? Dessas mulheres, se elas realmente se converteriam ao Deus de Israel. Continuando ali o versículo, então, está escrito, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, assim aconteceu, né? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Então você vê aqui a diferença entre Salomão e Davi, né? Mostra aqui que Salomão não era de todo fiel para com o Senhor, certo? E ele então deixou de seguir o Senhor para seguir outros deuses. Então é aquilo que chamamos de apostasia, né? Abandono da fé. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Desculpa, irmãos, aqui o cachorro hoje está complicado. A Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monteiro fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então, nós vemos que aqui Salomão realmente se rendeu às religiões das suas esposas, das suas concubinas, e foi elevando aí templos, construindo locais de adoração para esses outros deuses, né? Então, você imagina assim para Deus, que escolheu ele para que ele construísse o templo, né? E ele constrói realmente, o faz com diligência e com esmero, mas ao mesmo tempo, né, o tempo vai se passando e ele começa a querer agradar as suas esposas e vai construindo para cada um de seus deuses, né? Nós vemos que a construção do templo realmente, como eu falei, é o ápice, né, de toda a história do povo de Israel. Muita gente foi convocada para esse trabalho, vocês vão poder ler ali na página 72, tópico 3, ele explica com detalhes ali quantos mil trabalhadores e cada setor de trabalho, né, que foi extremamente organizado para que realmente fosse construído da melhor forma possível, para que Deus fosse glorificado, né? E nós vemos então que essa questão da vida de Salomão, né, é realmente frustrante, talvez, para nós, né? Esperávamos mais dele, desse homem que foi o mais sábio do mundo, né? Não há na terra semelhante a ele em sabedoria, né? Infelizmente, ele se perdeu através aí da idolatria. E justamente fruto da primeira desobediência, que foi justamente casar com mulheres estrangeiras. Então, um pecado leva a outro, e até que chegou num extremamente abominável a Deus, né? Que é a idolatria. E então, Deus fala para Salomão, ali no 11:11, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo,
Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então, você vê que isso se cumpre realmente para frente. Nós vamos estudar ali com um pouco mais de detalhes no próximo capítulo, quando vamos ver sobre Jeroboão, que era um servo, assim como Deus falou aqui, isso aconteceu, um servo de Salomão assume o trono das 10 tribos ao norte, certo? E fica ao sul o seu filho Roboão. Então, a casa de Davi, que foi estabelecida, e o reinado, né? Ele permanece na tribo do sul, em Judá, por mais algumas gerações. Mas na tribo do norte, o reino de Israel, isso já não há mais o trono de Davi. Então, Deus, né, retira aí essa bênção sobre eles, né? Nós vamos fazer, irmãos, uma prova, ok? Agora que finalizamos os 6 primeiros capítulos, como eu comentei com vocês, vamos dividir em 3 provas, porque são 18 capítulos e é muita informação para compilarmos aí numa prova só. Então, essa semana eu mando para vocês uma prova, para vocês terem aí até a semana que vem para responder e me enviar, ok? Também gostaria que já fizessem as autoatividades relativas a esses 6 capítulos, porque se não deixar para o final vai ser impossível, né? Vai acumular muito. E eu vou enviando mais algumas aulas para vocês, eu vou tentar fazer vídeos um pouco mais objetivos. É difícil porque tem muitos detalhes e muita informação importante na história de Israel. Essa apostila ela é até pequena em relação a tudo que deveria ser visto, mas vamos fazer o melhor que pudermos aí, né? Então, eu conto com vocês, espero aí as autoatividades. E essa semana aí eu mando a prova para vocês, vai ser uma prova com consulta, então, como foi também com a disciplina de Hebreus, né? Que foi uma prova um pouco mais, como se fosse um trabalho mesmo, né? Exigia um pouquinho mais de pesquisa. Assim também será esta prova, certo? E para que vocês tenham aí um tempo de estudo mesmo, de meditação também, ok? Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo capítulo.